Capítulo 6 das testemunhas. Toda pessoa poderá ser testemunha. Artigo 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 204. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Artigo 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ou ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim, em linha reta, ou cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Artigo 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir as testemunhas, além das indicadas pelas partes. Parágrafo 1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referem. Parágrafo 2º. Não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão da causa. Artigo 210. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam o depoimento das outras, devendo o juiz adverti-las das penas combinadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Artigo 211. Se o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração do inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz no caso de proferir decisão na audiência, artigo 538, parágrafo 2º, o tribunal, artigo 561, ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderão apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. Artigo 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Artigo 203. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Artigo 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de má-fé, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha,
mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Artigo 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Artigo 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos. Artigo 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram. Artigo 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública. Artigo 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Artigo 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores, os deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estado e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal, dos municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Parágrafo 1º. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Parágrafo 2º. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Parágrafo 3º. Os funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandato ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição, em que servirem com indicação do dia e da hora marcados. Artigo 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável intimadas as partes. Parágrafo 1º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. Parágrafo 2º. Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Artigo 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 222 deste Código. Artigo 223.
Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. Artigo 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, dentro de 1 ano, qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. Artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Capítulo 7. Do reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-a-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no número 3 desse artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Artigo 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8 da acariação. Artigo 229. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados para que explique os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acariação. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha cujas declarações diverjam das de outra que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á a precatória à autoridade do lugar onde reside a testemunha ausente, transcrevendo as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. 9. Dos documentos. Artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário.
Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Artigo 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com original em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento e ouvido do Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando translado nos autos. Capítulo 10. Dos indícios. Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11. Da busca e da apreensão. Artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem para: a linha A, prender criminosos; a linha B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; a linha C, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafacção e objetos falsificados ou contrafeitos; a linha D, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinado a fim delituoso; a linha E, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; a linha F, apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; a linha G, apreender pessoas vítimas de crimes; a linha H, colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandato. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 243. O mandado de busca deverá: 1. Indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que tenha de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. Inciso 2º. Mencionar o motivo ou os fins da diligência. Inciso 3º. Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandato de busca. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Artigo 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e antes de
penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem represente, intimando-o em seguida a abrir a porta. Parágrafo 1º. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e objeto de diligência. Parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3º. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para descobrimento do que se procura. Parágrafo 4º. Observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo neste caso ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se estiver presente. Parágrafo 5º. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Parágrafo 6º. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7º. Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Artigo 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado, ou em aposento ocupado de habitação coletiva, ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Artigo 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para êxito da diligência. Artigo 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando para o fim de apreensão forem no seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Parágrafo 1º. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando, alínea A, tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. Alínea B, ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstanciais indiciárias, que esta, sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Parágrafo 2º. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.